A Bíblia em si, né, ela está cheia de capítulos e versículos, né, que muitas das vezes geram debates, né, geram discussões, e as pessoas, às vezes, por falta de entendimento, né, ou de procurar saber o que está acontecendo ali, se deixam levar, né, são levadas pelo que muitas das vezes é dito ali no púlpito. E um desses versículos, né, um desses capítulos, está ali em Malaquias 3,10, né, que fala: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai de mim, né? Diz o Senhor. Isso aí gera um certo desconforto, porque as pessoas dizem: está na velha aliança, não serve para a nova aliança. Está no Velho Testamento, não serve para o que está acontecendo agora. Isso vai muito além, né? Até porque o livro de Hebreus, no capítulo 7, né, que é no Novo Testamento, ele fala muito sobre a questão do dízimo. Se dar o dízimo é certo, se dar o dízimo é errado. E Malaquias, quando ele traz esse versículo, né, as pessoas têm uma distorção sobre o que está acontecendo ali. Para você ter um entendimento disso, a gente tem que voltar um pouco atrás na história para saber, né, o porquê da questão do dízimo. O dízimo, ele, sim, na velha aliança, ele já começa com Abraão, né? Abraão, ele dá o dízimo, né, ali para o rei de Salém, Melquisedeque. Então vem com Moisés, ali é criada a lei, né, sobre a questão do dízimo, né, a questão do tabernáculo para você manter, o levita. O dízimo em si, ele tem cerca de cinco dízimos ou cinco leis, vamos colocar assim, né, do dízimo que era dado no passado, né, que era o dízimo de tudo, o dízimo que era alçado aos levitas e sacerdotes, o dízimo aos pobres, né, pobres órfãos, né, e muitas das vezes pessoas que eram de outros países, né, os estrangeiros, o dízimo dos reis e assim sucessivamente. O que acontece é quando o reino, né, ele é dividido, depois da morte de Salomão, o reino é dividido, né, reino do norte, reino do sul, eram 12 tribos, né, então 10 tribos vão ficar ali no reino do norte, 2 tribos vão ficar no reino do sul, Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte, em 722, ela cai, né, com o Império Assírio. O Império Assírio, ele tinha uma maneira, assim, o jeito dele tratar era o seguinte: é fazer uma mistura de povos. Ele trazia povos de outras regiões que eles, no caso, não tinham conquistado e misturavam com o povo daquela região que eles tinham acabado de conquistar. Então, para ser feito, né, uma promessa, né, já no passado pelos profetas, de que o reino do sul também, né, pelo desvio de conduta, pela falta de fé e de quem é Deus e o que Deus já tinha feito, né, pelo desvio deles do Deus de Israel, já havia uma promessa que eles também seriam cativos, né? E o que acontece é que o Império Babilônico, ele vem com Nabucodonosor, ele faz uma incursão, ele leva as pessoas cativas. Mas diferente do reino assírio, né, o que eles faziam é levar todo o povo para onde o país deles, né, para o local deles, lá para a Babilônia. E nessa primeira incursão ali vai Daniel, né, uma história muito bonita até para se ver. E só que o reino do sul, quando ele é levado por Nabucodonosor, há mais outras duas invasões, né? E na terceira invasão, que é em 586, é destruído ali o templo. O que acontece é que todo o povo está reunido lá na Babilônia, e ali cria-se, né, aquilo que nós chamamos de sinagoga, começa a se criar ali o modelo sinagogal, né? Então, quando chega ali em 539, né, o reino da Babilônia, ele cai para o Império Medo-Persa, né? Então, com o rei Ciro, ali logo um ano depois, 538, ele faz com que o povo volte para as suas terras, né? Que o povo judeu possa voltar. Então, ali é feita a primeira volta, né, de uma parte do povo com Zorobabel. Essa é a mesma época, é a época ali do profeta Ageu, do profeta Zacarias, né? Eles são contemporâneos. E ali no reino, né, desse reino medo-persa, ele é constituído de vários reis, porque eles vão morrendo, né? Tem ali o rei Artaxerxes, né? O rei Xerxes, né, que ele tem um problema com a rainha Vasti, ele se casa com a rainha Esther. Nós também temos isso na Bíblia, é uma passagem muito bonita. Então nós chegamos ao rei Artaxerxes, né, na qual ele vai fazer com que Neemias ele venha para a reconstrução dos muros, né? Nessa época o Esdras já tinha retornado. Então o que, que acontece, para resumir? Com Nabucodonosor são 3 idas, 3 investidas, 3 idas, até a destruição do templo. Mas já com o Império Medo-Persa, são 3 retornos, né, do povo. Então, o templo, que
que foi construído ali por Salomão, ele já não é mais o mesmo. Ele já não tem tanta beleza, mas ele tem a reconstrução, né? Já não tem tanta pompa, vamos colocar nos dias de hoje. E a população é cerca de 50 mil pessoas, ela volta, mas ela já não tem mais aquele templo antigo, na qual os seus pais ou seus antepassados sempre falavam, né? Mas é ali que eles vão cultuar. E esse modelo sinagogal ele vem também. E agora é que começa toda a história. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, só quem tinha acesso eram os sacerdotes. Então o povo em si, ele dava o dízimo da lavoura, o dízimo de cereal, dava o dízimo de tudo, né, que eram valores. Eles davam o dízimo que era alçado, né, para manutenção dos levitas. O que acontece é que, vamos colocar que nas sinagogas, esses dízimos eles eram levados, né, para o templo. E lá, só quem tinha acesso à casa do tesouro era os sacerdotes. O que esse versículo ele está dizendo, o que Malaquias está dizendo através de Deus, ou Malaquias está falando, né, que Deus está mandando dizer o seguinte, que eles estão me roubando, são os sacerdotes que estão fazendo desvio, aceitando tudo, né, o que era dado ali no templo, que era, como colocar, coxos, pessoas que levavam animais, né, com deficiência, tudo se passava ali. E Deus, ele através do profeta Malaquias, ele está instituindo isso, que está sendo roubado. Roubado em quê? Nos dízimos e nas ofertas. O povo em si, ele estava certo, mas só quem tinha acesso à casa do tesouro eram os sacerdotes. A realidade, né, é que o império, esse império, ele também cai para o império grego, né? E nós vamos ver ali com Alexandre o Grande essa continuidade, porque ele não mexe nisso, né? Essa questão do que havia ou do que o povo fazia. E nós pegamos e levamos isso, né, para os púlpitos na intenção de que falar, né, que se você não der o dízimo, vai vir um gafanhoto, vai vir um devorador. Essa passagem ela não fala sobre isso. Ah, Ronildo, você é a favor do dízimo ou você é contra? Eu sou dizimista. Eu sou dizimista porque eu entendo isso como um ato de fidelidade, porque Deus, ou pelo que Deus faz por mim. Esse é um ato de fé. O que eu estou querendo falar aqui é sobre algo na qual foi feita foi uma pergunta, né? E eu falei sobre isso. E a pessoa se espantou. Então eu decidi falar aqui. Porque muitas das vezes as pessoas distorcem o que está escrito no livro da lei, né, na Bíblia, por falta de conhecimento. Então o que está acontecendo aqui no Malaquias 3,10, sobre trazei a casa do tesouro, né, os dízimos da casa do tesouro, só quem tinha acesso no templo à casa do tesouro eram os sacerdotes. Então a necessidade de que se entenda de que o povo ele era fiel, de que o povo ele estava fazendo a sua parte, mas o desvio de conduta eram dos sacerdotes. Sim, eu entendo que o dízimo ele tem que ser dado, o dízimo ele tem que ser entregue. Até porque a igreja precisa de manutenção, há muitos missionários, né, que precisam de suporte, e a gente tem essa visão periférica, né, do que é feito. Não sou contra, eu sou a favor, se é o que querem saber, né? Não é só porque estava no Antigo Testamento, até porque no Novo também está. Se você for olhar o livro de Hebreus 7, fala muito sobre essa questão. Que nós possamos entender, né, e não pegar e usar versículos isolados e usar ao nosso bel prazer. Eu não estou querendo criar divergência, essa não é a minha intenção. É apenas um esclarecimento sobre o que se encontra ali em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é suporte para os necessitados. Mantimento é para aquelas pessoas que precisam e tem na igreja e tem no templo o refúgio, né, do que eles precisam. Mas só quem tinha acesso naquela época à casa do tesouro eram os sacerdotes. Eu espero ter ajudado a vocês. Que assim seja. Amém.